Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Espero que você esteja bem. Se não tiver, que a graça e o poder do nome de Jesus Cristo renova a sua força, renova a sua fé e abra um novo entendimento para a sua vida. Meus irmãos, sou missionário, irmão Sérgio Nascimento, do canal A Vida em Cristo. Peço encarecidamente, se você não é inscrito, se inscreva, deixe um like, ative o sino, comente, compartilhe, que isso ajuda a fazer o canal crescer. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá aquele glória a Deus, porque ajuda ao canal A Vida em Cristo crescer, trazendo as temáticas que são extraídas da Palavra de Deus. Eu vou ler um texto, depois que eu ler o texto, a gente vai conversar sobre uma temática, tá? Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, a bendita palavra do Senhor. Diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que executo misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Qual é a temática que eu quero trazer hoje? Deus deve ser o Senhor e Salvador da nossa vida através de Jesus Cristo. Deus, Senhor e Salvador da minha vida através de Jesus Cristo. Essas duas coisas têm que andar juntos e a gente vai entender um pouco disso. Esse texto que nós lemos, ele fala justamente por causa desse mundo que é arrogante, e Deus sabe disso, por causa do pecado. Um mundo arrogante, um mundo soberbo, um mundo das pessoas cheias de si. Elas vão se gloriar em si mesmas, da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade, dos seus bens que foram adquiridos. Então elas vão se vangloriar dessas características, né? Sou forte, ou sou bonito, ou sou bonita, sou rico, sou influente, aquelas coisas todas. Mas elas se esquecem de que existe alguém maior do que isso e a gente não vai conseguir controlar os passos do amanhã. Podemos até planejar, mas não vamos conseguir. E nessa concepção do mundo que se gloria, da maioria das pessoas que se gloriam em si mesmo, esquecem de que existe um comandante todo-poderoso nos céus e que ele dá o destino a todas as coisas. E por causa desse orgulho, dessa soberba, as pessoas não querem ser comandadas. As pessoas não querem mais orientações, porque muitas vezes elas até creem em Deus, elas até acreditam em Deus, tirando os rebeldes totais, tirando os ateus, os rebeldes totais, mas não querem ser comandadas, entendeu? Isso acontece muito. Deus é o Deus Pai, né? Como um pai e uma mãe que provém as coisas para casa, e muitas vezes tem filhos rebeldes, pessoas rebeldes que são ingratas, né? Deus cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bondade, mas as pessoas muitas vezes só querem os benefícios de Deus, mas não querem ser comandadas ou guiadas, porque a ideia do orgulho de se gloriar em si mesmo, ela se contrapõe à ideia de que você precisa ser submisso, precisa ser comandado, ser guiado, porque a arrogância, ela bate de frente com o quê? Com a humildade. É um dos maiores problemas do mundo. Até mesmo, como eu disse, as pessoas que estão nas igrejas falam, louvam de Jesus, lindo, lindo, lindo és, mas na hora das decisões, as decisões são exclusivamente da própria pessoa. Não quero muitas vezes tomar conselhos, não quero muitas vezes obedecer à voz do Senhor, obedecer à sua palavra, obedecer às regras. Porque Deus, quando Ele instituiu a sua palavra, Ele instituiu regras de condutas que Ele deu, tá? Que Ele vinha dando, Ele deu a Moisés as tábuas da lei e veio refazendo até Jesus chegar e trazer esses ensinamentos que são regras de conduta para que aqueles que creem nele, aqueles que o professam, tentem e lutem se conduzir. Mas um mundo onde se gloria de si mesmo, se gloria da sua força,
O mundo, a maioria das pessoas se gloria da beleza, do poder, da influência. Eles não têm espaço para ouvir a voz do Senhor e andar nos passos e nas regras de Deus. Existe lá na história dos 10 leprosos, está escrito lá em Lucas 17:12, 10 leprosos iam e Jesus, por misericórdia, os curou. Eles sabiam que Jesus era um libertador, eles sabiam que Jesus tinha o poder, mas 9 só queriam a bênção, não queriam o senhorio de Deus. Um voltou para agradecer. O que é isso? Jesus ele precisa ser Senhor e Salvador. Ele é Senhor, ele é Salvador porque a gente reconhece o poder dele de salvar. Não, ele me salva. Mas ele quer ser seu Senhor também e comandar para que a gente seja testemunho desses Deus, como eu disse. As pessoas muitas vezes querem louvar o nome de Jesus, acham bonitos os louvores, acham bonitas às vezes as pregações, mas na hora das decisões e do comando da sua vida, nada de escutar a voz de Deus, nada de escutar a palavra, nada de escutar conselhos. Então acabam elas acreditando em Deus, mas deixando de dar crédito às suas regras, à sua lei, à sua conduta. Vocês lembram, meus amados irmãos, esse exemplo de Deus? As pessoas acham lindo Jesus Salvador, quando querem que ele louvou. Lindo, lindo, lindo és, a ele a glória, a ele a glória. Mas, meus amados irmãos, lembram da pandemia? Quando chegou a pandemia, estava todo mundo trancado. Como estava todo mundo trancado, agora é igual aos 10 leprosos, né? Disse, não, Senhor, vem me curar, vem me ajudar, aqui a gente está num momento de angústia, aí nos prédios, nas casas, todo mundo, aí louvou, aí lá, glória, era glória. Quando passou tudo, a gente não se escuta mais louvor em prédio nenhum. Não vou em canto nenhum. Então, assim, só quer a bênção do Senhor, quer que Jesus seja o seu libertador. Não, resolva a minha vida, resolva o meu problema, resolva essa angústia, essa dor. Depois que passa a dor, depois que passa a angústia, quem é Senhor da sua vida? A voz de Deus ou si mesmo? Continua do mesmo jeito. A maioria das pessoas, o que aconteceu na pandemia, não muda nada se você não se esforçar para mudar através das regras do Senhor. Vai ser igual a pandemia mesmo, na hora da angústia, na hora da dor. Jesus, meu Salvador, Jesus me liberta dessa dor, Jesus me liberta dessa agonia. Aí quando passa a agonia, Jesus não é mais o seu Senhor. Ele foi apenas seu libertador, seu Salvador naquele tempo, mas ele não está mais guiando os seus passos, não está mais guiando a sua vida. A palavra de Deus diz em Provérbios 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Quando a gente começa a entender que Jesus é o libertador, Jesus é o Salvador, e a gente agora quer fazer ele do meu Senhor, quer ser comandado por ele, então a gente começa a pensar, começa a meditar, começa a refletir, e os nossos passos começam a gente a temer e de fazer as coisas por impulso. Porque não é como o mundo que diz, minha vida, minhas regras, minha vida, minhas regras. Então, quem é de Cristo não é minha vida, as minhas regras 100% totalmente, meus amados irmãos. A gente precisa ir processando essa vida nova em Cristo para que as decisões, as atitudes que outrora eram totalmente arrogantes, outrora eram totalmente descontroladas, desequilibradas. Gente, basta a gente olhar a internet, é um desequilíbrio total, é uma violência por tudo. Tudo é um motivo de matar, tudo é um motivo de violência. O estresse, a loucura, as pessoas estão uma pilha de nervos. Esse desequilíbrio é porque às vezes acredita em Deus, mas não faz ele de seu Senhor. Porque quando a gente faz de Jesus, quando faz de Cristo nosso Senhor, vem o Espírito Santo para nos ensinar diariamente a construir uma vida nova e uma vida diferente. Eu estou querendo dizer que na prática não tomamos todas as nossas decisões pensando em Deus. Não deveria ser assim. Mas ele nos deu livre-arbítrio, ele nos deu a capacidade de poder tomar as nossas decisões. Aí ele deixou a sua palavra para que a gente se oriente por ela.
para a gente se oriente pela sua palavra, para a gente começar a modificar o nosso rumo, começar a modificar as nossas atitudes e começar a ser moldado pelo caráter de Deus. Porque querer Jesus apenas como um curandeiro quando está nas angústias, um libertador quando está na angústia, mas não querer Ele como seu Senhor, que vai comandando as nossas decisões, vai comandando os nossos caminhos, aí a gente está meio que fazendo uma adoração meia boca. A gente precisa aprender na totalidade, e Jesus sendo nosso Senhor e nosso Salvador. Em 2 Pedro 3,18 diz: cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista, ele entendeu muito bem isso. João Batista, quando ele batiza Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus, quando o Espírito Santo revela quem é o Messias, aí ele chega lá no Evangelho de João 3,30, ele diz uma coisa muito interessante. Ele já reconhecia Jesus, ele disse: ali está o Messias, quer dizer, ali está o Senhor. Mas na humildade de quem reconhece ele como Messias, como Senhor, mas como Salvador, mas agora como meu Senhor, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É o que diz em Mateus 10, que diz que é necessário a gente começa é uma ação substitutiva. Eu vou tirando o meu eu e substituindo pelas ações do Espírito Santo, tá? Então é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tá entendendo, meu amado irmão? Porque são duas coisas que precisam andar juntas. Muitas vezes as pessoas estão nos cultos, as pessoas escutam a palavra, as pessoas escutam um estudo, acham bonito, acham interessante, às vezes dá amém, dá aleluia. Então reconhece Jesus como seu Senhor e como seu libertador. Mas quando vai na vida prática, continua a mesma pessoa. Então Jesus não é meu Senhor. Jesus não será o meu Senhor se eu continuar a mesma pessoa. Se eu continuar a boca suja, se eu continuar com a boca podre, se eu continuar como enganador, se eu continuar como aquela pessoa que faz falcatrua, que quer enganar, que quer passar a perna, né? Que quer trair. Tá entendendo? Se eu e você continuarmos vermelhos, somos apenas uns admiradores, como o cara vai para um cinema e acha bonito um culto. Então, um culto de cinema. Ah, eu achei bonito os louvores, eu achei bonita a palavra, eu até me emocionei, mas não fez Jesus do seu Senhor. Quer dizer, não, se Jesus é meu Senhor, então eu vou me esforçar para obedecê-lo. Eu vou me esforçar a entender a sua palavra e, como diz, irais, mas não pequei. A vontade de vingança é do velho homem. Mas quando a gente é comandado por Deus, aí a gente vai pensar, vai repensar, tá? O ódio é sempre do velho homem pecador, se for guiado só por ódio. Mas quando a gente é comandado por Deus, a gente aprende a justiça e aprende o perdão. A justiça e o perdão andando juntos, para a gente não ficar uma pessoa odiosa. Meu amado irmão, a gente começa a aprender a deixar Deus comandar as nossas vidas quando a gente reflete muitas vezes no que vai fazer, no que vai pensar. Então, meus amados irmãos, não estou dizendo que a gente é perfeito, não. Nós não somos perfeitos, nós somos sujeitos à queda. Mas Jesus, ele não pode ser só uma fantasia. Ele não pode ser apenas como se fosse um ator famoso de Hollywood que a gente admira. Por exemplo, tem o filme Gladiador 2, eu assisti o primeiro, é muito bom para quem gosta daqueles filmes medievais, de arena, aquela coisa toda. Muito bonito. A gente admira, eu acho bacana, muito bonito. Eu fui até assistir, um filme muito bom. Mas não é isso, irmão, não é essa admiração. É a gente trazer o senhorio de Deus para as nossas vidas. Deixar Ele comandando. A gente se despojando do velho homem e construindo uma vida pelo poder do Espírito Santo. Aí Jesus vai ser o nosso Salvador, o nosso libertador e vai ser o nosso Senhor, porque a gente diz o nosso general é Cristo, mas quem entende submissão, quem entende obedecer à autoridade, ele sabe que agora ele vai ser comandado pela voz daquele Senhor, comandado nas atitudes, nas ações, nas decisões. Digo e repito, não estou dizendo que todas as vezes, como eu disse, nem 100% das atitudes a gente fica pensando em Deus, não. Não era para ser assim, era para ser ao contrário. Mas só que a gente se esforce
nós nos esforcemos a tentar obedecer mais à voz do Senhor, porque precisamos de pessoas diferentes neste mundo. Esse mundo de vingança, de ódio, de rancor, de traição e de engano, de prostituição, de idolatria, de feitiçaria, de tudo que não presta. Tem que ter pessoas transformadas, e eu só serei transformado se deixar Jesus e o Espírito Santo ser o meu Senhor. Tá? Quando o Espírito Santo é meu Senhor, as minhas decisões de andar com quem, as minhas decisões de trabalho, com quem eu ando, com quem eu converso, com quem eu faço, o autocontrole que é do Espírito Santo, isso é tudo pelo meu Senhor e Salvador. Paulo, ele disse uma coisa aqui que eu anotei, ele disse uma coisa muito profunda. Tá? Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse em 2 Coríntios 3,5, que eu anotei assim, aqui: a minha capacidade vem de Deus. A minha capacidade vem de Deus. Imagina um mundo desse. Você vê um mundo desse dizer: a minha capacidade vem de Deus? Diz não. Ao mundo é como eu disse, o versículo diz: as pessoas vão se gloriar na sua força, vão se gloriar na sua beleza, são deuses do Olimpo grego, vão se basear nos bens que adquirem. Aqui eu tenho riqueza, eu tenho bem. Se fosse da capacidade de inteligência, de gênio, gênios não morriam. Os gênios mais recentes dessas décadas foi Steve Jobs, o que criou a Apple, um gênio, mas chegou o fim. Não podemos se gloriar da força, da sabedoria ou do que nós temos, porque a vida é como uma neblina. Nós nos gloriamos no poder da glória de Deus e começamos a ser novas criaturas. O salmista, no Salmo 23:2 diz: guia-me na vereda da justiça por amor de teu nome. Ele pede para ser guiado. Então eu reconheço Jesus como meu Senhor quando eu peço para ser guiado por Ele nas minhas atitudes. Não é frequentador de culto, não. É para ir para os cultos, mas não é ser frequentador de culto, não. É deixar Jesus ser o Senhor da minha vida. Ele vai modificando meu dia a dia, minhas atitudes. Diga e repito, não estou dizendo que ninguém é perfeito aqui, não. Mas estou dizendo que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar com a lei de Deus, com a lei do Senhor, com as instruções do Senhor. Tá? O salmista no Salmo 109 ele diz: eu me alegro com os teus caminhos, me alegro com os teus estatutos, me alegro, Senhor, com as tuas leis, que as tuas leis são vida, que as tuas leis são maravilha. Lê o Salmo 119, do 1 ao 8. A tua lei é vida para mim, a tua lei ela é a minha luz, como diz a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Quer dizer, é o meu dia a dia, o meu cotidiano, tá? Porque quando eu começo a fazer Jesus do meu Senhor, aí se as pessoas começarem a fazer, elas vão deixar de ser avarentas, vão deixar de ser arrogantes, vão ser mais equilibradas, vão tentar controlar sua língua, a língua ferina que só diz o que não presta, vão deixar de espalhar mentira, vão deixar de espalhar o que não presta, vão deixar de fazer contenda. Aí essas pessoas têm Jesus como se: opa, não vou fazer não, que tem um temor a Deus. Opa, não vou fazer assim não, eu tenho temor a Deus. Mas a maioria diz: eu me mando, eu me comando, é a minha vida e minhas regras, mesmo dizendo que Deus existe, mesmo acreditando no Senhor. 2 Coríntios 7 diz que a gente está em Cristo, começa a ser uma nova criatura. Não é uma nova criatura porque está dentro da igreja, não. É uma nova criatura porque a gente começa a ser diferente. Diferente em atitudes. Atitudes de acordo, atitude de amor, atitude de justiça. Não é aquele amor de dizer que está amando todo mundo, não. É amor e justiça e verdade. Amor, justiça e verdade é a santidade de Deus. Nós somos pecadores. Agora, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que se arrependeu, recebe o Espírito Santo e vai modificando a sua mente. Vai modificando o seu jeito de ser. Para finalizar, quando nós permitimos por fé trazer Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para o nosso dia a dia, aí deixaremos Ele reinar nas nossas vidas. Aí Ele vai guiando a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, vai moldando o nosso caráter pela justiça, pela sabedoria, pela verdade, pela bondade, pelos frutos do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Então, meu amado irmão,
minha amada irmã, o louvor a Deus, o louvor ao Senhor Jesus Cristo, ele deve ser nosso Senhor e deve ser o nosso Salvador. Salvador porque a gente reconhece que só Ele pode salvar. E Senhor porque Ele deve reinar nas nossas vidas e modificar as nossas atitudes. Quando Jesus modifica, quando a gente dá lugar e a gente busca, aí Ele vai reinando e a gente vai demonstrando ser nova criatura. Eu espero sinceramente que esse vídeo abra a sua visão espiritual, mude e que haja um renovo de atitudes e de fé. Em nome de Jesus Cristo. Grande abraço, Deus abençoe.